Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Nós já estamos no meio de novembro, já passamos do meio de novembro, né? Então eu tô um pouco atrasada pra falar do NaNoWriMo aqui no canal. Mas eu queria realmente fazer um post específico assim pra escrita, pra quem tá escrevendo um livro ou pra quem quer escrever um livro. Por isso eu decidi trazer 4 livros que falam sobre o ato de escrever. Eu também tô falando sobre escrita, dando dicas pro NaNoWriMo lá no meu Instagram, que é o @maripaixão. Então se você ainda não me segue por lá, dá uma passada, vê os posts. Eu acho que você vai se interessar bastante pelo assunto. Desses 4 livros que eu vim falar aqui nesse vídeo, eu acho que 2 são mais assim teóricos, por assim dizer, né? Eles vão falar sobre a escrita, mas de uma forma assim, mais trazendo talvez experiências do que a prática realmente, enquanto outros 2 vão trazer mais essa parte prática. Então a primeira indicação que eu trago aqui é o Para Ler como um Escritor, que é um dos livros que eu acho que tem essa pegada mais teórica. Por quê? Porque ele vai mostrar com alguns exemplos, né, como você deve ler, não somente pelo entretenimento, mas para realmente perceber o que o escritor quis passar naquela obra. Então ele vai falar sobre os personagens, sobre a narração, sobre a ambientação, né? Ele vai dar exemplos de como você pode ler mais atentamente cada uma dessas coisas, né, que sempre estão nos livros. Talvez pensando bem agora ele não seja tão teórico quanto eu pensei. Talvez ele vá mais para a prática, mas enfim. Na verdade o que eu quis dizer com essa diferença entre teoria e prática é que alguns livros vão falar sobre estrutura e como escrever e como ler um livro profissionalmente para que você possa pensar como um escritor, e outros livros vão mostrar para você mais um passo a passo de como fazer cada uma dessas estruturas. O segundo livro que eu quero indicar aqui, que também tem essa vibe mais teórica, é o Sobre a Escrita, que é meio que uma autobiografia do Stephen King falando especificamente mais, né, sobre o processo dele de escrever e de ser publicado. Esse livro é muito interessante para quem está começando agora como escritor, né, para quem quer se aventurar na escrita profissional, justamente por mostrar como o Stephen King, que já é um autor premiadíssimo, né, muito lido, muito publicado, como ele começou, né, os nãos que ele recebeu, como ele mudou o comportamento dele, né, diante da escrita, como ele se aperfeiçoou. Então é essa experiência, né, de escrita da vida dele que ele traz nesse livro, com algumas reminiscências. A próxima indicação que eu tenho é A Jornada do Herói, que aí sim é um livro que parte mais para a prática. Por quê? Porque ele vai mostrar passo a passo o que você deve fazer para escrever uma história com a jornada do herói. Se você não sabe exatamente o que é a jornada do herói, né, simplificando exatamente o que o livro explica com muitos detalhes e muita prática, é o percurso que o herói, o personagem principal do livro, né, vai percorrer, né, do começo ao final da história. Essa é uma das estratégias de escrita, né? É a mais conhecida, já foi muito utilizada. Não sei se eu diria que é a mais básica, mas enfim, é a que você encontra mais exemplos, né, na cultura pop em geral. Então, eu gosto de pensar e eu gosto de dizer que é bom você se profissionalizar na jornada do herói, para depois, então, partir para outras estratégias de escrita. Mas isso é só uma sugestão, né? Baseada naquele pensamento de que é preciso conhecer muito bem o básico para depois ir para coisas mais complexas. Então, nesse livro, você vai ter uma visão muito detalhada sobre todo o processo de escrever uma história com a jornada do herói, com todas as suas partes, com todos os seus detalhes e com as melhores estratégias para conseguir o melhor desenvolvimento, a melhor conclusão, enfim, para realmente você fazer uma história instigante para o leitor. E a minha última indicação de livro para quem quer escrever, para quem já é escritor, é o Como Escrever Ficção, que ao meu ver também tem essa pegada mais prática de trazer um passo a passo mais detalhado, né, de cada uma das fases da escrita, né, de como trazer realmente a melhor experiência para o leitor. Além dessas 4 indicações que são livros voltados especificamente para a escrita de ficção, eu também quero dar uma dica bônus, uma indicação bônus, que não é somente para quem quer escrever ficção, mas para quem quer escrever
escrever bem no geral. Eu quero indicar o livro Tirando de Letra, Orientações Simples e Práticas para Escrever Bem, que é um livro que, inclusive, eu já falei sobre ele aqui no canal há bastante tempo. Eu fiz um resuminho básico de acordo com o sumário dele. Eu vou deixar aqui nos cards e também aqui embaixo na caixa de descrição o link para esse vídeo. E esse é um livro que eu indico não pelas técnicas de escrita de ficção, mas pelas técnicas de escrita geral. Como eu disse e como o título diz também, é para você escrever bem, escrever melhor. Ele não vai dar exatamente dicas de português, dicas de gramática e tal, mas ele vai dar dicas mais de organização de texto e de ideias, principalmente relacionadas à coesão e coerência de qualquer tipo de texto. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você tem mais algum livro assim de escrita, de ficção, que vocês acham que vale a pena também ler, indicar, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Lógico que tem vários outros livros, mas acho que esses 4 abordam bem várias coisas importantes. Se você está participando do NaNoWriMo, eu espero muito que você consiga bater a sua própria meta, né? Consiga escrever o tanto de palavras que você definiu para você mesmo. Esse mês realmente é uma ótima ajuda para quem ainda não tem a constância, né, de escrever todo dia, para quem tem alguma dificuldade nisso. Não esquece de me seguir lá no Instagram se você ainda não segue. Eu dou dicas de livros e de escrita. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e dar like nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!